Queridos irmãos e irmãs, nesta segunda-feira da oitava da Páscoa, neste dia especial no qual nós encerramos o nosso cerco de Jericó, como eu disse, meu coração se enche de alegria por perceber quantas não são as muralhas que já estão caindo na minha vida, na vida de tantas pessoas que eu conheço que vieram partilhar. Ainda hoje à tarde recebi o testemunho também da Cristiane Sena, de Natal, amiga da Alexandra, nossa amiga também, que testemunha a graça da cura do seu joelho, e disse, que essa muralha caiu na vida dela. E quantas não são as muralhas que estão caindo na minha, na sua, na nossa vida, mesmo quando a gente não percebe? Quantas não são as muralhas, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus está derrubando, e que sequer nós temos sensibilidade, ou muitas vezes prestamos atenção, para perceber que Deus já está agindo, que Deus já está fazendo. Mas muitas são as muralhas que de fato caem na nossa vida, e que Deus já está derrubando. Depois aqui no final quero chamar uma pessoa que vai testemunhar uma graça muito especial também, pela qual ela rezou neste cerco de Jericó. Mas antes de desenvolver a nossa reflexão, quero por gentileza que levante a mão quem está vindo pela primeira vez hoje. Levante a mão, vamos acolher com uma salva de palmas esses irmãos, essas irmãs. Bem-vindo, bem-vinda, que Deus te abençoe. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Ali, parabéns, parabéns, aonde mais? Vamos aplaudir lá atrás, aqui também, parabéns lá. Nossa, quantos aniversariantes, que maravilha. Eu costumo dizer, sem qualquer demagogia, que para nós da Canção Nova é uma honra, uma satisfação ter você celebrando seu aniversário aqui conosco, durante a sagrada celebração da missa. Que alegria, como é bom nós estarmos juntos com tantos motivos para celebrar. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus pode derrubar as muralhas na nossa vida, isso é fato. Contudo, eu gosto de construir uma reflexão também que seja pautada em realidades muito concretas. Algumas muralhas vão cair instantaneamente pela força da nossa fé. Portanto, existem algumas muralhas com as quais, na dinâmica da vida, a gente tem que aprender a conviver. Às vezes Deus não derruba uma muralha de uma vez, porque você está debaixo demais e vai cair um tijolo na sua cabeça. Então Deus é pedagógico. Você está pedindo, ainda não aconteceu, calma. Deus é delicado, é pedagógico, Ele está te afastando do muro, Ele está te tirando da situação, Ele está trabalhando, Ele está agindo, para que no momento certo a muralha caia. Porque antigamente, hoje, graças a Deus, as condições de trabalho estão muito melhores, Mas antigamente era tão comum, por exemplo, na construção da ponte Rio-Niterói, os cariocas, os fluminenses que o sabem melhor, quantos operários não morreram, gente? Quantos operários não morreram para construir aquela ponte? Aquela ponte custou caro. Antigamente, para se construir um prédio, o dono da construtora já tinha que comprar uns lotes no cemitério, infelizmente, porque muitos dos operários morriam. Infelizmente. É cômico se não fosse triste, Porque as condições de trabalho eram, de fato, muito perigosas. Vira e mexe funcionário caindo, se machucando. Por isso, a gente tem que ter prudência para construir ou para derrubar algo. Às vezes você quer derrubar uma árvore, mas é preciso se certificar se aquela árvore não vai derrubar o muro do vizinho, não vai cair em cima de um carro. É preciso ter prudência. Ou às vezes você puxa a árvore e cai na sua testa, Ou depois cai naquele teu vizinho que você não gosta, o povo vai falar que foi de propósito, Mas em tudo que a gente faz na vida, a gente tem que ter prudência. E Deus é assim. Pode ser que talvez Ele ainda não tenha derrubado a muralha na sua vida, porque Ele está primeiro te tirando para longe desse muro, para que não caia nenhum tijolo na sua cabeça. E isso se encaixa, é lógico, o padre está falando a título de analogia, mas isso se encaixa nas mais variadas realidades que compõem a nossa vida. Você sabe qual é o muro que existe na sua casa, na sua vida, na sua família. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu te disse, Deus é pedagógico, Deus é cuidadoso, Ele trabalha com um carinho tremendo para conosco, para com seus filhos e filhas. Contudo,
eu disse essa notícia maravilhosa aqui no começo da missa. Você lembra? Qual que foi a notícia? Jesus ressuscitou. Que novidade maravilhosa, não é verdade? Essa é uma notícia fantástica. Contudo, existe uma outra notícia que eu preciso dar para você. Jesus ressuscitou. Ainda existem pessoas que, mesmo tendo Jesus ressuscitado, ainda não acreditam nele e ainda não aceitam a sua mensagem de fé e de amor. Nós percebemos no Evangelho 2 diálogos. O primeiro diálogo é de Jesus com as mulheres. Aquelas mulheres que estavam com medo, nós vamos depois refletir sobre tudo isso. O padre vai falar sobre 5 características para assumir uma postura de ressuscitado na própria vida. Vou falar sobre isso no término da nossa reflexão. Mas nós vemos no Evangelho esse diálogo belíssimo entre Jesus e aquelas mulheres. E Jesus aparece ressuscitado. Imagina que emoção, gente. Alguém que você ama muito, que morre de maneira atroz, hedionda, ardilosa, de repente aparece. Imagina a alegria do coração daquelas mulheres ao verem Jesus ressuscitado. Mas ao mesmo tempo no Evangelho nós percebemos um outro diálogo. O diálogo dos sumos sacerdotes com os soldados. Enquanto o diálogo de Jesus com as mulheres, para as quais ele apareceu ressuscitado, evidencia a verdade de Deus, a verdade da ressurreição, o diálogo dos sumos sacerdotes com os soldados evidencia a mentira e o fechamento de coração do ser humano diante da revelação de Deus. Gente, infelizmente muitas pessoas ainda não aceitaram e não aceitam essa verdade belíssima da ressurreição do Senhor. Muitas pessoas ainda não assumiram, mas nós estamos aqui porque nós queremos verdadeiramente assumir a ressurreição de Jesus nas nossas vidas, para que de fato as muralhas caiam na nossa vida, para que de fato as muralhas caiam na vida dos nossos. Nós percebemos na primeira leitura, São Pedro naquele discurso que ele fez por ocasião de Pentecostes, falando que em Jesus foram cumpridas as profecias, as promessas feitas a Davi. Em Jesus, a plenitude do tempo chega ao seu cumprimento. A sua vida, a sua morte não foram tragadas pela história, ele ressuscitou. São Pedro evidencia tudo isso. Mas meus irmãos e minhas irmãs, Deus ama tanto o ser humano que ele sempre deixa um espaço de liberdade no coração de cada um, para que a gente acolha ou não o projeto de felicidade, de ressurreição e de salvação que ele tem para a nossa história. Tem gente que me fala assim, às vezes me diz, pessoas que nos dizem, né, esses questionamentos que a gente vê na internet. Eu gosto de ouvir pessoas que questionam, mas pessoas que questionam com inteligência. Tem uns questionamentos, padre, se Deus é bom, por que tem criança sofrendo na rua? Por que tem pobre? Em primeiro lugar, essa culpa não é de Deus, a culpa é minha e sua. Porque o alimento que existe no mundo daria para alimentar todo mundo, sobraria. Só que o que acontece? O problema não está no céu, o problema está no coração do ser humano. Se os países que concentram o maior alimento tivessem a generosidade de não querer reter tudo para si, se o ser humano soubesse partilhar, todo mundo teria comida. Então os recursos já estão diante de nós. Somos nós que temos que aprender a gerenciar esse recurso. Nós, eu digo gênero humano, todos nós. A ressurreição é um fato, mas nós nos posicionamos diante desse fato, acolhendo ou não. É o coração humano que se posiciona. Se ao invés de ficar reclamando e culpando Deus pela pobreza, eu e você doássemos todo dia um marmitex para quem passa fome, ou se doássemos uma roupa, a pobreza estaria acabando no mundo, pelo menos no seu mundo. Mas é muito fácil, né? A língua coça. Tem uma língua que não cabe na boca. Por que você anda com essa mala aí? É para colocar uma parte da minha língua, padre. Não cabe aqui. A hora que abre, cai aqui, desenrola, né? Aquela língua para mais de metro. Isso é uma trena? Não, é minha língua. Aquela hora que eu abro, aumenta. É, meu amigo, muito fácil culpar Deus. É muito fácil culpar as pessoas. Isso é um relacionamento patológico
com Deus. Onde eu só me lembro de Deus na hora que eu preciso de desculpa o termo, na hora que eu preciso de um tonto para culpar. Não deu certo na minha vida, a culpa é de Deus. Mas na hora que eu vou escolher alguma coisa, eu não pergunto para Ele, eu não rezo. Mas depois a culpa é dele. Que nem um dia uma mulher falou para mim: padre, Deus não me ama. Já contei essa história aqui. Eu estou brava com Deus. Não estou de mal, Deus, acho que ela deve ter falado, né? Não quero conversar, porque Deus não me ama. Meu marido é bravo, meu marido é um cavalo, padre. Meu Deus do céu, um hipopótamo comigo. A culpa é de Deus. Eu falei: a culpa é de Deus? Antes de você casar, você rezou, você perguntou para Deus se esse era o homem da sua vida, você buscou a Deus, vocês participaram da igreja? Não, padre, nunca. Então a culpa é de Deus. Se der certo, como diz o ditado, né? Se for conta, você chama o meu vizinho. Se for para pagar, eu me apresento. Pode pagar que eu recebo. Agora conta, não, eu tenho um irmão gêmeo, viu? Não sou eu não. Um irmão gêmulo. A gente tem uma facilidade, não é, de transferir. Mas irmãos e irmãs, Deus hoje nos chama a ter uma postura madura diante da vida, a ter uma postura de ressuscitado, a não ficar arranjando culpados, mas assumir a vida como ela é. Como nós temos facilidade, me perdoe, de arranjar culpados e de viver sempre no alto da cruz. Jesus passou pela cruz, mas Ele não ficou eternamente nela não, Ele ressuscitou. E às vezes a gente se vicia na cruz. Às vezes a gente se vicia, a gente fica com dó da gente mesmo, a gente se faz de vítima. Ai, como eu sofro, meu Deus. Aquela pessoa que você olha assim, não, ninguém me ama. Vai caber um alqueire de soja aí que você vai ver que sara na hora, né? Que nem diziam os antigos. Vai visitar um hospital com pessoas sofrendo, mas a gente tem essa facilidade. Mas gente, a gente precisa assumir, principalmente nesse último dia do cerco de Jericó, oitava da Páscoa, precisamos assumir essa postura de ressuscitado diante da vida. E em todas as áreas da nossa vida. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista na rádio, não lembro se foi na rádio CBN, que dizia que muitas vezes, eu fiz essa analogia, né, a compreensão que eu tive. A gente precisa ter uma postura de ressuscitado em tudo que a gente faz. O que é uma postura de ressuscitado? É uma postura de alguém que tem fé, de alguém que está de pé, de alguém que não fica com dó de si mesmo, de alguém que enfrenta a vida, de alguém que faz o que pode fazer e espera que Deus faça o que só Ele pode fazer, mas que não fica esperando as coisas caírem do céu. Eu ouvi uma entrevista hoje na CBN, como eu falei, sobre a administração da nossa vida financeira. Não sei se já te avisaram, né? Mas a gente está vivendo uma crise. Você já percebeu com certeza, né? Recessão, alta do dólar. Nós tivemos, nessa pesquisa disse que as vendas da Páscoa foram as piores dos últimos 8 anos. Que deve ter sobrado de ovo de Páscoa por aí, né? A gente está aceitando doação, né? Aqui na missa eu distribuo depois aqui para a Assembleia, né? Vocês vão querer? Mas sobrou muita coisa para a Páscoa, gente, muita. E nessa entrevista, aliás, a especialista dizia que isso é comprovado, que nós gastamos sempre, o brasileiro gasta de 10% a 15% do seu salário inutilmente, ele desperdiça, com coisas que ele nem percebe. Mas eu falei, como? 15% é muita coisa. Aí ela foi dando exemplos. Sabe aquele pacote de TV a cabo que você contratou, um monte de canal a mais, que você quase nunca vê? E que quando você fica um dia inteiro de folga, que é muito difícil aqui em São Paulo, né? Que você procura um filme, nunca tem um que presta. E quando tem, está na metade, ou está no final, ou quando tem algum que te interessa, daqui a 3h45, justamente a hora que você precisa sair. Já percebeu? Mas como você queria 2, 3 canais de esporte lá, não é homens, gente que gosta de futebol, né? Ou mulheres, aquele canal lá, aquele canal de culinária, aquele canal lá de decoração, a competição lá dos bolos, né? Do cake. Aprenda a fazer a sua chapinha. Aliás, esse canal não existe. Às vezes por causa de 2 canais você contrata aquele monte de coisa e está lá pagando, está lá pagando. E essa especialista dizia que você acha que não, mas se você ligasse, eles vão te dar uma canseira, porque no Brasil a política em prol do consumidor é deprimente. Parece que o consumidor está, é lógico, existem muitas mudanças já positivas, mas há muito que se caminhar ainda. O consumidor parece que está sempre em último plano. Essa especialista dizia, você vai ligar, vamos supor que você corte alguns canais inúteis que você não assiste,
e economize R$30 por mês. O que é R$30, né? Só que 30 vezes 12 no final do ano, 30 vezes 24 depois de 2 anos. E ela dizia que o brasileiro, infelizmente, nós somos viciados em resultado de curto prazo. A gente só pensa no mês. Mas depois de um mês vem outro, e outro, e outro, e um ano. E eu, vendo aquela entrevista, ouvindo, Deus dizia no meu coração, está vendo, Padre Adriano? A gente tem que assumir uma postura de ressuscitado, até no jeito que a gente lida com o nosso dinheiro. Porque senão a gente fica a vida inteira reclamando, sendo que Deus está nos dando às vezes o que a gente precisa e a gente está jogando pelo ralo. Uma coisa pequena, mas a gente precisa refletir sobre isso. A gente precisa pensar nessas coisas, gente. Tanta coisa que a gente não precisa. E, infelizmente, o marketing atual é especializado em fazer você comprar o que você não precisa. Você vai no mercado, né, os donos do supermercado amam quando a mãe vai no supermercado com 3 piazinhos, 3 crianças. Esses dias eu encontrei uma senhora, avó, dizendo assim com um menininho, bem pequenininho: vó, eu quero chocolate. Vó, eu quero chocolate. Vó, eu quero chocolate. Vó, oi filho, quero chocolate. Para de falar isso, menina, eu ouvi, testemunho ocular. Vó, só vou parar quando você me dá, eu quero chocolate. Menininho desse tamanho, gente. Quem é pai e mãe aqui? Estou mentindo? E parece que eles já fazem tudo para encantar a gurizada, né? Tem lá um super-herói com chocolate na mão, aquele relógio que não tem nada a ver, que custa caro, que ele quer que você compre porque tem a carinha do super-herói lá. E aquele chocolatinho, e as bonequinhas. E vão criando necessidade nas nossas crianças, vão criando necessidade nos nossos adolescentes. Eu preciso disso para ser feliz. Eu preciso daquele relógio. Eu preciso daquela blusa. Eu preciso daquela calça. Filho, filha, o que você mais precisa para ser feliz é Deus. E Ele não cobra nada para encher o teu coração e para alimentar a sua alma. É o que mais a gente precisa para ser feliz. De verdade. Mas a gente vai se deixando levar, vai ficando sempre com aquela postura de vítima. E o que essa especialista dizia? Que quem mais gasta à toa é no fundo, quem mais reclama. Ai, está tudo ruim. Gente, eu tenho pavor de pessoa que é viciada em reclamação, sabia? Você reclama aquela coisa, parece que a pessoa tem uma nuvem escura por cima. Ai, meu Deus, tem pessoas que você pergunta: oi, tudo bem? Você se arrepende depois. Não está bem não, padre. Eu estou com dor no olho, no ouvido, na nuca, no tímpano, na sobrancelha, no cabelo. Ai, padre. Vontade de falar: olha, cava um buraco e se enterra. Não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Mas não é. Gente, a vida é tão boa. A vida sorri para quem sorri para ela. Mas às vezes a gente fica a vida inteira de cabeça baixa reclamando. Quem não tem filho reclama porque queria ter. Quem tem reclama porque dá trabalho. Quem é solteiro reclama porque queria casar. Quem é casado reclama porque o marido está dando trabalho. Ou a esposa. Pelo amor de Deus, agradece a Deus pelo que você tem. Isso é uma postura de ressuscitado. Porque quem reclama só atrai coisa ruim para a própria vida. O cabeludo reclama que gasta shampoo. O careca reclama que não tem cabelo. Que é isso? Mas é lógico, o padre está exagerando um pouquinho. Mas não, às vezes a gente reclama demais. Reclama e tem aquela insatisfação. Existe uma passagem linda, se eu não me engano, da carta de Santiago, que diz: contentai-vos com o que tendes. Não é que você vai ficar agora letárgico diante da vida, sem lutar pelos seus sonhos, não é isso, mas filho, filha, aquieta o seu coração. Reconhece o que Deus já está fazendo na sua vida. Deus não age impulsionado pela sua ansiedade, não. O relógio dele não é dominado pela sua ansiedade. Deus age na hora certa para te dar uma vitória que ninguém vai roubar. E Deus não abre atalho, não. Deus te dá um caminho. Deus não abre frestas, Ele abre porta para que você entre e ninguém feche mais essa porta. Então confia nele, se permita conduzir por Ele. Pois bem, vamos então, o tempo do padre não é tanto. Como eu disse, há uma coisa bonita que eu quero falar também. Papa Francisco hoje rezando o Regina Coeli em Roma,
ele disse uma coisa muito linda que me chamou muita atenção, que a gente precisa assumir na nossa vida, na nossa existência. Aliás, a gente precisa deixar que a ressurreição de Cristo conquiste e transforme a nossa existência. Tem gente que tem o dom de cultivar um grande beiço. Eu sempre assim, aquele beiço, aquela pessoa fechada. Não. O que Jesus disse? Evangelho é Marcos capítulo 8, versículo de 8 a 28. No versículo 9b, olha o que Jesus disse quando ele encontrou as mulheres. Presta atenção. Jesus foi ao encontro delas, versículo 9b, e disse: alegrai-vos. Eu não tirei essas 5 características da minha cabeça, não. Elas estão no Evangelho. Jesus dá uma ordem: alegrai-vos. Quem quer assumir uma postura de ressuscitado na própria vida tem que cultivar a alegria. Gente, estava vendo uma entrevista, uma pesquisa sobre o impacto positivo da alegria e do sorriso na vida do ser humano. Presta atenção, eu achei muito interessante a importância de cultivar a alegria e o sorriso. As emoções positivas que brotam da alegria, elas inibem a produção de 2 hormônios que em excesso são extremamente danosos à saúde: o estradiol e a adrenalina. Essas substâncias acabam baixando as guardas das defesas do organismo e propiciando o aparecimento de infecções, dificultando o tratamento de uma série de doenças, inclusive a recuperação dos infartos. Em grandes quantidades, o estradiol e a adrenalina também elevam a pressão arterial, facilitando a manifestação de problemas cardiovasculares. A negatividade, justamente por estimular a produção de estradiol e adrenalina, tem o impacto de uma bomba atômica sobre o organismo. Os sentimentos positivos, ao invés, têm um efeito multiplicador ao facilitar o relacionamento entre as pessoas. Já está provado que uma convivência tranquila com os parentes e amigos e um casamento feliz fazem um grande bem à saúde. Presta atenção, a alegria, ela previne doenças, e as emoções negativas, elas aumentam a produção desses 2 hormônios, que é o estradiol e a adrenalina, que baixam nosso sistema imunológico, nos deixa mais vulneráveis às doenças. Então cultivar a alegria, cultivar o riso faz bem para você. Outra coisa, pesquisas revelam que o sorriso estimula a prevenção e a cura de doenças, combate o estresse, a ansiedade, alivia dores e reforça a imunidade. O riso aciona no cérebro a produção de endorfinas que se espalham por toda a área do corpo e dão uma sensação profunda de bem-estar físico e emocional. Existe um autor, me chamou muita atenção, chamado Freitas Magalhães, que ele traz uma definição bonita de alegria. A alegria genuína brota do fato de você se aceitar quem você é, de você se contentar com aquilo que você é, sem deixar de lutar. E como a pesquisa propriamente disse, aliás, cultivar alegria, bons relacionamentos, isso faz um bem danado para a nossa saúde. Até mesmo com a sua sogra. Aceita o desafio. Brincadeira, né? Tem sogra aí que é melhor que mãe, né? O cara gostava tanto da sogra que ele fez um quartinho na casa e fez uma cama. Ele é marceneiro, uma cama especialíssima para a sogra, só que a cama era redonda. Aí a esposa um dia chegou: meu amor, por que fizeste essa cama redonda para a mamãe? Eu a amo muito, meu bem, mas eu não posso negar que as cobras dormem enroladas. Cobra dorme enroladinha, tá vendo? E era um genro nota 10. Segunda característica, atenção, de quem assumiu uma postura de ressuscitar. Tô brincando, hein, gente? Tem sogra que é melhor que mãe, não é verdade? Poucas, mas tem. Brincadeira. Você sabia que são os homens casados que ficam me contando essas piadas, viu?
Depois eles que vão se explicar com as sogras deles. Porque o padre não casa, vocês sabem, né? Preste atenção. Segunda característica de quem assumiu uma postura de ressuscitado na sua vida. Versículo 8b do Evangelho. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, tinham ali uma dificuldade, dentro e fora de si mesmas. Por que elas estavam com medo? Porque mataram Jesus e elas poderiam também ser atacadas, elas eram seguidoras dele. E o medo é um sentimento que, por dentro, nos trava também. Mas olha o que o versículo 8b diz. Estavam com medo, mas correram com grande alegria. Segunda característica de quem assumiu uma postura de ressuscitado. Quem assumiu uma postura de ressuscitado não para nos problemas, mas vai sempre em frente. Você tem problemas? Sim ou não? Sim. Dificuldades? Sim. Filho, filha, você não tem o direito de parar. Deus está com você. Continua, vai em frente, caminha. Com Ele você vai ter a vitória, você vai encontrar as respostas. É preciso caminhar, perseverar, não desistir. Como essas mulheres do Evangelho. Terceira característica de quem assumiu a postura de ressuscitado. Quem assumiu essa postura não é escravo do medo, nem se deixa conduzir pelo medo. Versículo 10a, Jesus disse a elas: não tenhais medo. Não tenhais medo. Sentir medo é normal, mas não deixa o medo te escravizar. O medo nos paralisa, gente. Uma coisa é ter prudência, a outra é ter medo. Tem gente que vive com medo. O medo não te deixa viver. Ai, padre, eu tenho tanto medo do meu marido me abandonar. Você tem tanto medo dele te abandonar que você não vive bem hoje. E o seu medo te deixa tão ansiosa que vai fazer com que ele vá embora. Não aguento mais essa mulher. Estou brincando, mas às vezes o medo, a segurança, vai te deixando tão agitado que você não consegue viver o momento presente. Filho, filha, confie em Deus. O que você pode mudar? Tem coisas que você pode mudar, mas tem coisas que você não pode. Você não pode estar 24 horas por dia junto com seu filho, com a sua filha, com seu marido, com a sua esposa. Mas Deus pode, então confia nele, não deixa o medo te dominar. Tenha fé, acredita, faz a sua parte, mas confia em Deus. Quarta característica. Quem assumiu uma postura de ressuscitado anuncia aos outros os motivos da sua alegria. Você viu que no Evangelho as mulheres correram para anunciar aos outros que viram Jesus ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, a alegria é igual à água. Você já percebeu que a água parada vira dengue, enche de bactéria? A água, para ser saudável, precisa ser movimento. Assim também é a alegria. Você tem mais a alegria na medida que você dá alegria aos outros. A alegria cresce à medida que você a divide. Eu gosto daquela frase de um psicólogo norte-americano chamado Maxwell Matthau, se eu não me engano, que diz que a felicidade é o único bem que se multiplica ao ser dividido. A alegria, a felicidade é o único bem que se multiplica ao ser dividido. É dando alegria que a gente recebe, é comunicando a fé que a nossa fé cresce, que a nossa alegria cresce. Quinta e última característica, quem assumiu uma postura de ressuscitado na vida é alguém que presta atenção. O que isso quer dizer, Padre Adriano? Ontem eu li um livro que me chamou tanta atenção. O autor dedicou um capítulo inteiro sobre a atividade de prestar atenção. O que é prestar atenção? A pessoa que presta atenção não é aquela pessoa que vive de qualquer jeito, mas é a pessoa que sabe aprender com a vida, sabe aprender com as experiências, sabe aprender com aquilo que dá certo e com aquilo que dá errado, sabe prestar atenção, sabe escutar os acontecimentos. Você sabia que tudo que nos acontece tem algo a nos ensinar? Tudo. A gente aprende com as coisas que a gente ganha, a gente pode aprender com as coisas que a gente perde. A gente aprende com o início de algo, a gente aprende com o término de algo. Prestar atenção, ser atento, deixar Deus nos formar na dinâmica da vida. 5 modestas características que nos ajudam a assumir essa postura de ressuscitado e ressuscitada com o Senhor na vida, para que assim de fato nós sejamos libertos de todo o mal e as muralhas caiam na nossa vida pela ação do Espírito Santo. Amém?